Desde que olhamos para o céu pela primeira vez, fomos alimentados por uma promessa. A ficção científica nos disse que o universo é o nosso destino, que é só questão de tempo, tecnologia e coragem para a humanidade navegar entre as estrelas como os grandes navegadores cruzaram os oceanos da Terra há 500 anos. Mas e se tudo isso for mentira? E se eu te disser que na verdade nós estamos presos, confinados numa ilha minúscula, cercados por um oceano tão violento e tão vasto que a nossa mente biológica simplesmente não consegue processar? A Terra não é apenas o nosso berço, é talvez a nossa única casa possível. Se você acredita que entende o tamanho do universo, prepare-se, porque o que vamos discutir hoje não é sobre foguetes nem sobre exploração. Esse vídeo marca a volta do nosso canal. Talvez você não tenha sentido silêncio por aqui nos últimos anos, mas o tempo, como vamos ver hoje, é relativo. Eu precisei desse intervalo para entender que nem tudo que brilha é alcance. Às vezes, a maior viagem é para dentro, para entender quem a gente é e o tamanho real do nosso lugar no universo. Hoje a gente vai falar um pouco de matemática. E o resultado dessa conta é o verdadeiro horror cósmico. Uma escala tão violenta, tão absurda, que o cérebro humano, esse órgão que evoluiu para caçar nas savanas e medir distâncias tribais, entra em colapso ao tentar compreender. Somos como bactérias tentando entender a extensão do Oceano Atlântico. E hoje vamos encarar o abismo. Gostou do tema? Então, prepare o cafezinho, apague as luzes e tente não entrar em pânico. Mas antes, deixe seu like e se inscreva para fortalecer o nosso trabalho. Eu me chamo Yuri Cigano e você é muito bem-vindo de volta ao canal Fisiolofia. Para entender a nossa prisão, primeiro a gente tem que falar sobre a carcereira, a velocidade da luz. Desde cedo a gente aprende que ela é o limite máximo do universo. Nada passa dela. 300 mil quilômetros por segundo. Um número tão absurdo que desafia completamente a nossa intuição. Pense nisso. No tempo de um simples piscar de olhos, a luz consegue ir de São Paulo até Manaus e voltar 70 vezes. Enquanto você diz a palavra olá, a luz já saiu da Terra, tocou na Lua e está voltando. É uma velocidade que para nós parece divina, instantânea. Mas agora vem a primeira bomba, a primeira que vai começar a destruir as nossas esperanças. Para o universo, a velocidade da luz não é rápida, ela é lenta, pateticamente lenta. É como um caracol se arrastando numa estrada infinita. Se a gente decidisse hoje abandonar o nosso sistema solar e viajar para a estrela mais próxima, a nossa vizinha cósmica, Próxima Centauri, mesmo viajando na velocidade da luz, algo totalmente impossível para nós, essa viagem ainda levaria mais de 4 anos. 4 anos sem parar, sem desacelerar, no limite máximo da realidade. É simplesmente fora da nossa compreensão. Nós não viajamos nem perto da velocidade da luz, nem remotamente perto. E é exatamente aqui que o verdadeiro horror começa. Para você entender isso de verdade, vamos começar pelo nosso próprio quintal cósmico. Vamos fazer o seguinte.
Para nossa tecnologia real, para aquilo que a humanidade consegue fazer hoje, a Lua, nossa irmã cósmica. A luz consegue chegar lá em um pouco mais de um segundo. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have go ready to start, 2, 1. Nós, no auge da engenharia, levamos 3 dias inteiros para alcançar a Lua. Agora, seguindo essa lógica, quanto tempo levaria para chegar em Marte? Nosso vizinho mais próximo, o planeta que a gente sonha colonizar. Se a Lua leva 3 dias, Marte levaria o quê? Uma semana? Um mês? Errado. Com a tecnologia atual, uma viagem para Marte só de ida levaria entre 6 e 9 meses. 9 meses, trancados numa lata de metal, flutuando no vácuo, só para chegar no vizinho da porta do lado. E isso ainda é o começo, porque Marte ainda está no nosso quintal. O verdadeiro pesadelo começa agora, para chegar em Júpiter, o gigante gasoso. Uma viagem hoje poderia levar de 2 a 6 anos. E não é porque é longe demais, é porque não dá para ir em linha reta. Viajar no espaço é mais como um baile gravitacional. A gente usa os planetas como estilingue para economizar combustível. É como se para sair do Rio e ir para o Ceará, você tivesse que passar por Minas, Goiás e Tocantins antes, só para a conta fechar. Se você tentasse ir direto, em linha reta, pé no acelerador, o custo em combustível seria tão absurdo que nem o homem mais rico do mundo pagaria essa conta. E convenhamos, com a bagunça da nossa cabeça, a gente surtaria rapidinho e ia pedir para descer na primeira curva. Uma viagem dessas significa 6 anos de sua vida apagados. 6 anos no escuro, com restrições extremas, pouca comida, pouca energia, um frio mortal e a Terra cada vez mais distante. Por isso, essa viagem ainda é coisa de ficção. Mas 6 anos ainda é um número abstrato. E números abstratos não assustam. Então vamos traduzir isso para o idioma do seu cérebro. Imagina que existe uma estrada, uma rodovia perfeita, asfaltada, reta, da Terra para Júpiter. Agora você entra no carro, liga o motor, acelera a 100 km por hora e não para. Nunca. Você dirige 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem dormir, sem comer, sem abastecer. Sabe quanto tempo levaria essa viagem? 888 anos. 888 anos. Pense nisso. Se você tivesse saído da Terra na época das Cruzadas ou quando o Império Bizantino existia, você ainda estaria dirigindo hoje. Gerações de sua família nasceria, viveria e morreria. Impérios cairiam, guerras mundiais aconteceriam e você ainda estaria no volante, olhando para uma estrada escura sem ter chegado. E o mais assustador, Júpiter pode ser visto a olho nu no céu. Ele parece logo ali. Depois de Júpiter vem Saturno, o Senhor dos Anéis.
uma joia no meio do vazio, tão belo que até parece um sonho, tão distante que chegar até lá levaria o dobro do tempo que levou para chegar em Júpiter. E depois de Saturno, o isolamento vira loucura. Urano, o gigante gelado, a quase 3 bilhões de quilômetros da Terra. Mesmo dirigindo a 100 quilômetros por hora, sem parar para comer, dormir ou abastecer, você levaria 3.400 anos. 3.400 anos. Isso significa atravessar toda a era cristã, do nascimento de Jesus até hoje, e ainda está no meio do caminho. E Netuno? O dobro disso. Milênios. Você acha que ali é o último posto? A fronteira final? Esquece. Estamos falando de viagens do tamanho da história da civilização em velocidade de estrada. As sondas Voyager passaram por ali como fantasmas, silenciosas, rápidas, sem olhar para trás. Mas nós, humanos de carne e osso, Netuno não é um planeta, é uma sentença de solidão eterna no escuro. Mas agora vem o golpe final, a parte que vai mudar a forma como você olha para o céu à noite. Até aqui, a gente falou só do nosso sistema solar, da nossa pequena tribo cósmica. Lembra de Próxima Centauri, a estrela mais próxima de nós depois do Sol? Pois é, dizem que essa viagem é só de ida, e é verdade. Se a gente partisse hoje com a melhor nave que existe, teríamos que nos despedir dos nossos pais, dos nossos filhos, dos amigos, de qualquer memória da Terra que conhecemos. Porque essa viagem levaria 70.000 anos. Setenta mil anos. Toda a civilização humana tem cerca de 6.000 anos. Você teria que viver a história da humanidade 10 vezes dentro de uma nave para alcançar a primeira estrela fora do nosso sistema solar. O nosso cérebro não entende ano-luz. Então vamos traduzir isso para uma escala humana. Imagine o seguinte. Vamos encolher o sistema solar até caber dentro do Rio de Janeiro. Para ficar mais fácil de visualizar, essa moeda de R$1 é o Sol. Se o Sol tivesse o tamanho dessa moeda, sabe onde estaria a Terra? Ela seria um grãozinho de poeira flutuando a mais ou menos 3 metros de distância da moeda. Na verdade, 2,90 metros. Agora imagine o seguinte, a gente está no centro do Maracanã, no meio do campo. A moeda está ali, no centro do gramado. A Terra é um grãozinho de areia perto do círculo central. E Júpiter? Júpiter seria uma bolinha de 2,5 milímetros, tipo uma semente de uva, a 15 metros da moeda, entre o meu campo e o começo da grande área. Todo o nosso sistema solar caberia dentro do Maracanã. Agora vem a pergunta que aterroriza os astrônomos. Nessa escala, onde estaria a próxima estrela? A próxima moeda? Na saída do estádio? Na Tijuca? Em Copacabana? Não. Sente isso. A próxima estrela não estaria nem no Rio de Janeiro. Ela estaria a exatos 760 quilômetros, mais precisamente em Florianópolis, entre o Maracanã
e Santa Catarina. Pense nisso. Entre a moeda do Maracanã e a moeda de Florianópolis não existe nada. São 760 quilômetros de vazio absoluto. Escuridão, silêncio. Sem postos, sem ar, sem vida. Apenas o vácuo mortal. Reduzir o Sol a uma simples moeda revela uma verdade humilde. Nós não somos exploradores de galáxias, nem conquistadores do cosmos. Somos náufragos, prisioneiros numa pequena ilha de vida, cercados por um oceano intransponível. Talvez essa distância não seja um erro do universo. Talvez seja uma quarentena deliberada, ou talvez seja um santuário, o espaço necessário para que a vida floresça sem ser interrompida pelo caos lá de fora. Nós fazemos parte de algo imenso, de um plano vasto, mas a matemática é clara. Por enquanto, estamos por nossa conta. O silêncio do espaço não é vazio, é um convite à reflexão. Nosso canal está de volta porque, se não podemos cruzar o oceano físico entre as estrelas, vamos cruzar o oceano mental entre o mistério e a razão. Eu sou Yuri Cigano. Olhe para as estrelas hoje à noite, mas não se esqueça de agradecer pelo chão sob os seus pés, porque lá fora, no fundo do universo, o silêncio é a única resposta. É ali onde o infinito encontra a alma.